Você começou a treinar para alguma coisa e você sente que você está estagnado. Você continua treinando, você já tem a disciplina, então o que falta? Você, digamos que começou a estudar sobre um novo assunto. No começo você tinha determinadas dúvidas e aí você foi tirando essas dúvidas, você pegou um livro que falava sobre isso no geral. E aí você, dentro desse livro, você encontrou um livro que este livro estava recomendando. E aí você conseguiu aprofundar em um assunto específico porque você pegou um livro que não é tão geralzão, que é algo mais profundo. E aí você sente que você agora basicamente está tendo dúvidas que você tinha lá no início. E aí você estava indo para, por exemplo, academia. E aí você estava sentindo que o corpo estava mudando, que você estava ficando mais forte, que você estava ficando mais saudável. E agora parece que seu corpo só fica igual. Parece que você alcançou o seu limite. Mas bom, isso não é um limite, isso é um platô. O que acontece? Você já tem aquilo que a maior parte das pessoas não tem, que é a disciplina. Se você está treinando e você ainda não parou, então isso já é meio caminho andado. Mas o que acontece? Em determinados momentos a gente começa a treinar e a gente não vê mais resultado. Por que a gente não vê mais resultado? Bom, pode ser por vários motivos. E isso aqui eu gostaria que você aplicasse tanto, por exemplo, você começou a estudar para concurso, aí no início você estava com várias dúvidas, e aí você começou a acertar algumas questões, e agora parece que você está errando as questões que você estava acertando no início. Não faz muito sentido, né? Mas bom, esse platô ele pode acontecer porque você está desgastado, então você está treinando demais, você está tentando demais, e se você fosse fazer o treino com uma pessoa que soubesse realmente, digamos assim, fazer o seu cronograma, o descanso e tudo mais, você veria que, por exemplo, ela deixaria alguns meses, alguns dias que você daria o seu 110%. Em outros meses você só pegaria a carga normal, você não precisaria pegar mais carga do que você já pega e tudo mais. Então pode ser que você esteja tipo muito cansado, então seja um momento para desacelerar. Ou não, pode ser até inclusive o contrário. Pode ser que você está indo para academia e aí você está puxando sempre o mesmo peso. E aí não vai adiantar nada. Você está treinando música e aí você não está conseguindo acertar uma determinada nota grave. Mas você já tentou agudo? Eu sei que pode parecer meio estranho. Tipo, mas por que eu vou treinar agudo? Por que eu vou treinar, por exemplo, você tá treinando cantar rock e aí você vai tentar cantar outro estilo de música? Por quê? Porque tudo isso vai fazer parte de treinamento de músculo, mas só que ele vai exigir uma região diferente. Mas você ainda assim vai estar treinando. Então, no caso da academia, o que ocorre é que você pode, na verdade, precisar aumentar a carga. Isso aí é o exemplo, seria o contrário do que eu estava dizendo no início. Então, para cada pessoa, tipo, tem que adaptar, porque basicamente eu estou tentando falar para todas as pessoas, mas cada pessoa é de uma forma, né? Então, por exemplo, você tem lá o seu treino e aí você tem três séries e aí você faz 12 repetições. Então, no caso, na sua terceira repetição, você poderia colocar 5 quilos a mais ou 10 quilos a mais. E aí você, no início, poderia tentar fazer 6 repetições ao invés de 12, só para sentir. Depois, no outro dia, você poderia tentar fazer as 12 repetições com aquela carga a mais. Então, a gente já falou que o platô ele pode ser alcançado quando você basicamente não está aumentando a sua carga, né? A carga também pode ser aumentada de outras formas, por exemplo, digamos que voltando para o caso da música, aí você sente que está acontecendo um platô, você está treinando, mas não está mudando nada. Talvez o seu aumentar de carga possa ser aumentar a quantidade de horas. Isso vai depender de pessoa para pessoa, porque nem todo mundo tem todo o tempo livre, né? Mas assim, se você quiser evoluir mais nessa área, então você tem que se dedicar mais. Então, às vezes, você tem que aumentar um pouco a sua carga horária. Ou então, tem outro caso também, que às vezes, tanto na academia, quanto nos exercícios vocais, quanto em outras áreas,
você às vezes precisa trocar de exercício. Então, no caso, você está treinando na academia e aqueles exercícios eles já fizeram, digamos que o que tinha que fazer no seu corpo naquele determinado momento. Então você tem que trocar ou então colocar um a mais. Isso tudo vai fazer uma diferença na sua evolução. E no caso, como eu já falei no canto, às vezes você precisa, sim, mesmo para você estar querendo alcançar um grave maior, você treinar agudos, você precisa aumentar o seu range vocal, porque imagina como se fosse uma linha aqui, e aí o seu range vocal tá aqui, mas você só quer o grave, né? Mas aí você vê que o meu dedo aqui, ele fica meio estranho, né? Então, na verdade, se você tentar o grave ou o agudo, aí eles alcançam um range maior, tanto para cima, digamos assim, como se fossem as notas agudas, quanto para baixo, digamos assim, as mais graves. Então, basicamente, pode ser isso, o caso de você encontrar um platô. E também tem o outro motivo, que é você simplesmente estar ficando exausto. E é por isso que você não está alcançando os seus objetivos. Então você está treinando demais, você está tentando demais. E aí você precisa de um momento. Um momento que você não vai deixar de treinar. Não é isso. Porque se você deixar de treinar, você basicamente não... você pode perder essa disciplina que você está tendo e você não quer perder isso, né? Então você vai continuar fazendo os exercícios, mas só que você vai fazer de maneira mais leve e você vai continuar fazendo, porque muitas pessoas, um grande problema é que elas desistem nesse momento que elas encontram esse platô. E infelizmente elas depois não voltam, ou então se elas voltam, elas fazem por uma semana, 2 semanas e depois desistem, né? Isso aí no caso, por exemplo, a pessoa treinou, estava estudando para concurso, aí ela pegou, estudou e tal, aí ela sentiu que tipo, pô, não tô mais aprendendo tanto quanto antes. E aí, do nada, você vê que ela faz lá o concurso, não vai, e não consegue passar, e ela fala, pô, talvez não seja pra mim, não sei o quê. Aí ela volta a fazer as questões depois, tipo, de um mês, aí ela já não tá sentindo aquele negócio, nossa, tô acertando aqui as questões, tô indo bem e tal, e isso dá muita desmotivação. Então, você não pode deixar de treinar porque você pode perder sua disciplina. Claro, no caso da academia, né, se você tiver gripado, tem alguns estudos que mostram que se você fazer o treino bem de leve, mas bem de leve mesmo, e continuar fazendo, acaba até ajudando o seu sistema imunológico. Mas não tem problema também você deixar de ir para academia porque você está gripado. Mas nesse caso que eu estou falando, a pessoa é bom que ela continue sempre fazendo aquela atividade para que ela não perca esse embalo. Depois de pegar o embalo, a parte mais difícil é pegar esse embalo. Tipo, nossa, tô fazendo todo dia algo. Porque você vai criar esse hábito durante, por exemplo, 3 meses. Tem algumas pessoas que criam mais rápido. Tem um livro, né, que fala que dá para criar em 21 dias, mas só que a maior parte dos estudos que eu já vi é um tempo um pouco maior, né, de, por exemplo, 60 dias. Mas cada pessoa é de uma forma. Tem vezes que a pessoa ela tá mais dedicada, tem vezes que a pessoa, às vezes com menos tempo, às vezes ela só tem 1 hora do dia para treinar na academia, ou então treinar o canto, ou então estudar algum assunto específico, e ela faz aquela hora dela valer. E agora tem pessoas que têm tipo várias horas no dia livres e elas não fazem. Então, às vezes você fica reclamando da sua vida, tipo, nossa, meu, mas só que eu não consigo treinar tantas horas quanto as pessoas que têm o dia inteiro livre. Mas às vezes essas pessoas que têm o dia inteiro livre, elas não treinam. Então elas, digamos que, postaram uma fotinha ou então algo que desse indício que ela estava treinando em determinado dia. Às vezes só foi por ego que ela postou e ela realmente nem fez aquilo. Ou às vezes ela só fez aquilo por um tempo e já parou. Porque é essa a questão. Você não pode deixar de fazer. Então, muito obrigado por quem assistiu até aqui. O meu nome é Guilherme Duarte
e até o próximo vídeo.